Nosso estudo de hoje está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 17. Porque o Cristo me enviou não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz do Cristo se não faça vã. Emmanuel vem comentar na lição 138 do livro Pão Nosso. Vejamos isso. Geralmente, quando encarnados, sentimos vaidoso prazer em atrair o maior número de pessoas para o nosso modo de crer. Somos invariavelmente bons pregadores e eminentemente sutis na criação de raciocínios que esmaguem os pontos de vista de quantos nos não possam compreender no imediatismo da luta. No primeiro pequeno triunfo obtido, tornamo-nos operosos na consulta aos livros santos, não para adquirir mais vasta iluminação, e sim com o objetivo de pesquisar as letras humanas das divinas criaturas, buscando acentuar as afirmativas vulneráveis dos nossos opositores. Se católicos romanos, insistimos pela observância de nossos amigos a frequência da missa e dos sacramentos materializados. Se adeptos das igrejas reformadas, exigimos o comparecimento geral ao culto externo. E se espiritistas, buscamos multiplicar as sessões de intercâmbio com o plano invisível. Semelhante esforço não deixa de ser louvável em algumas de suas características. Todavia é imperioso recordar que o aprendiz do Evangelho, quando procura sinceramente compreender o Cristo, sente-se visceralmente renovado na conduta íntima. Quando Jesus penetra o coração de um homem, converte-o em testemunho vivo do bem e manda-o a evangelizar os seus irmãos com a própria vida. E quando um homem alcança Jesus, não se detém pura e simplesmente na estação das palavras brilhantes, mas vive de acordo com o Mestre, exemplificando o trabalho e o amor que iluminam a vida, a fim de que a glória da cruz se não faça vã. O estudo de hoje, gente, está abordando um dos assuntos que é assim, dos mais interessantes quando a gente consegue obter êxito em observar um grupo bastante heterogêneo, como a gente encontra vários por aí, meu ambiente profissional, meu ambiente de lazer com os amigos do futebol, meu ambiente musical. Você vai encontrar pessoas de todas as religiões. Inclusive, eu tenho uma grata oportunidade de participar de um grupo de futebol em que sempre quando vai começar o nosso jogo, antes de começar o jogo, todos dão as mãos ao redor do campo, né? E como é futebol de campo, nós somos sempre, no mínimo, 22 pessoas, porque é 11 para cada lado, mas sempre dá 30 pessoas, 40 pessoas, porque dá 3, 4 times. E tem gente, inclusive, que é ateu. Tem católico, tem evangélico, tem espírita, tem ateu, tem de tudo. Antes de começar o nosso futebol, nós damos as mãos e fazemos uma oração. Então a gente fica vendo a diferença do modo de fazer oração de uns para os outros, né? E ali a gente está procurando respeitar uns aos outros sem querer impor fé, credo, que ali o momento não é para isso. Mas o que o Emmanuel vem falar aqui para a gente é que realmente, né, a gente sente vaidoso prazer em atrair o maior número de pessoas para o nosso modo de crer. E depois ele fica falando, a gente fica até, chega ao ponto de ficar pesquisando as escrituras só para poder combater essa ou aquela ideia de outra pessoa que não pensa exatamente da mesma maneira que a gente. Então, não, porque você não observou o versículo tal, vai no versículo tal, aqui vem dizendo isso, vem dizendo aquilo, né? E o Emmanuel vem pegar um texto aqui da carta aos Coríntios, que fala assim, não, o Cristo me enviou, não foi para batizar, não foi para evangelizar, mas não foi com sabedoria de palavras, não. Não é isso. Aliás, a gente influencia muito mais as pessoas através da nossa conduta, do nosso comportamento. Tá? A gente sabe disso, que o exemplo é que arrasta as pessoas. Mas ele faz um comentário aqui, dentro da época, e que ainda hoje a gente pode observar sim, né? Ele fala assim, os católicos romanos insistem para os amigos frequentarem a missa e também cumprir os sacramentos que a igreja tem, né? Que é a crisma, a primeira comunhão, o batismo, a comunhão, aquela parte toda. Se está na igreja reformada, exigimos o comparecimento geral para o culto externo, né? Às vezes um amigo meu veio falar a importância do batismo. Eu falei, sim, o batismo tem importância muito grande, você apresentar socialmente a pessoa, né, dizer que a pessoa agora é um membro daquela religião. É uma coisa importante, sim. Agora a gente só tem que aprender uma coisa, né, que
Jesus mesmo ele falava, eu não vim para batizar com água, eu vim batizar com o Espírito Santo. E que inclusive os próprios discípulos que conviviam com Cristo, eles ainda não estavam, entre aspas, batizados segundo o próprio Cristo. Porque né, ainda estavam com condutas, né, como ele fala, por exemplo, do Pedro. Pedro, o dia que te converteres, o Pedro estava com ele durante os 3 anos e não era convertido. Na verdade, os estudiosos concordam aí que a conversão real de Pedro veio depois que Jesus foi crucificado. Não veio durante aqueles 3 anos. Mas enfim, são detalhes que a gente vai estudando e que a gente quando está no meio do grupo heterogêneo, a gente não tem que ter a menor pretensão de ficar impondo o nosso ponto de vista, a gente tem que aprender a conviver como cristãos, como pessoas que se respeitam, porque na verdade a gente vai estar aprendendo a amar ao próximo como a si mesmo, quando a gente começa a conseguir não só respeitar inicialmente, como também se colocar no lugar da pessoa, como também, né, é muito interessante, né, a gente vê, eu recebi uma frase esses dias que foi marcante, né, acho que eu já até falei nesse estudo aqui que eu faço dos 10 minutos. O pessoal vem falando assim que um macaco estava vendo um peixe dentro da água e achou que o peixe estivesse morrendo afogado e tirou da água e colocou no braço para fazer carinho no peixe, o peixe morreu. Aí a moral da história, né? A gente tem que respeitar o mundo das pessoas. Às vezes a gente acha que está ajudando, está atrapalhando. Então você não só respeitar, mas também fazer por onde aquela pessoa siga o coração dela, o culto que ela elegeu, isso é uma atitude muito nobre, uma atitude muito bonita da nossa parte. Não aquela de querer convencer o máximo que puder. Aliás, na doutrina espírita a gente vai encontrar Allan Kardec dizendo pra gente, ó, não vamos violentar consciência nenhuma. Vamos pegar aquele exemplo, já que Jesus falou lá atrás no Evangelho, falou, não vades ter com gentios ainda, procurai primeiro os filhos da casa de Israel, porque eles estão mais preparados para ouvir a boa nova, porque já estão ouvindo Moisés e os profetas já tem bastante tempo. E faz uma analogia para não vamos violentar a convicção religiosa de ninguém, estejamos prontos, porque naturalmente os assuntos ligados à imortalidade da alma, a comunicabilidade dos espíritos, vão atrair as pessoas. Então aqueles que vierem até a gente, aí sim, estejamos prontos, de boa vontade, buscando conhecimento para estar mostrando para as pessoas. Mas não que a gente vai querer sair por aí pelas ruas querendo violentar para que a pessoa pense ou deixe de pensar da maneira que você pensa. Não é essa, definitivamente não é o ideal. Inclusive eu gosto muito de fazer referência a um amigo, que esse amigo ele fica estudando as pessoas para ver o que aquela pessoa gostaria de receber de presente. Não é o que eu quero dar, não. É o que ela gostaria de receber. E algumas vezes eu já vi nessa pessoa, inclusive, falo, não, eu não ia querer ganhar nunca isso, mas é o que ela queria ganhar, né? Então ele vai lá e compra aquele presente para dar para a pessoa. E eu fiquei pensando nisso, falei, ué, mas gente, a gente tem às vezes uns preconceitos, às vezes, principalmente nesse campo religioso, que ao meu modo de ver, são injustificáveis. A gente não precisava agir dessa maneira, né? Então a gente começar a pensar assim, se eu tiver que homenagear alguém, eu vou no culto da igreja dela, eu vou na missa, eu vou até ao templo budista, eu vou para poder prestar uma homenagem, para poder mostrar que eu também eu sou muito convicto hoje do que eu acredito. E essa convicção ela vai vindo através das experiências pessoais. Quando começa a sair só da palavra e entrar na prática também, quando você começa a confirmar alguns detalhes, aí a tua fé começa a ficar mais robusta. Isso é assim com todo mundo, né? Por isso que Jesus fala do bater e a porta vai abrir, buscar e achareis. A gente vai buscando e a coisa vai acontecendo pra gente. Tudo bem. Então ele bota aqui, ó, quando Jesus penetra o coração de um homem, de verdade, né, ele converte em testemunho vivo do bem e manda-o evangelizar os seus irmãos com a própria vida. Aquela pessoa que, ela pode ser da religião diferente da minha, mas ela é uma pessoa agradável, uma pessoa que acrescenta, uma pessoa que sempre que está com a gente, né, tem uma palavra amiga, tem uma coisa, e não precisa entrar em questão religiosa, não precisa nem conversar nada sobre religião, né? Aliás, os meus amigos que convivem mais diretamente comigo falam que eu sou de falar poucas vezes de religião. Não entro muito em assunto de religião. Aí depois eles olham e falam, mas você tem uma atividade? Eu tenho, mas eu não vou conversar sobre religião aqui, só quando for realmente necessário. Então, exemplificando o trabalho e o amor que iluminam a vida, a fim de que a glória da cruz não se faça vã.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.